E já estamos de volta. Adalberto, como eu disse, a pandemia de Covid-19 impactou vários setores em 2021 e o setor econômico não foi exceção. Tanto Cabo Verde como o mundo registraram grandes impactos negativos. Teve crise alimentar, demissões em massa, aumento da pobreza e da dívida pública e discussões em torno das ações do Estado para minimizar esses impactos. Portanto, são apenas alguns dos temas que marcaram um dos principais setores da sociedade cabo-verdiana. Pois é, e a crise anulou todas as previsões para o ano passado. Vamos então conferir as principais informações do setor econômico. As projeções do Fundo Monetário Internacional indicaram que o arquipélago ia registrar um crescimento econômico tanto em 2021 como em 2022, de 6%, acima da média projetada para a África subsaariana, que prevê um aumento do PIB de 3,7% no ano passado e 3,8% neste novo ano. Mas a crise provocada pela pandemia de Covid-19 fez com que a economia cabo-verdiana fugisse a todas as previsões para 2021. Vejamos agora a opinião do economista sobre o assunto. Tivemos uma das maiores crises econômicas que veio na sequência de uma grande crise devido à pandemia, né? Nós tivemos uma crise sanitária que hoje nós estamos a sentir as consequências econômicas. O país já faz muitos anos que não sentia uma crise tão enorme, que determinou muito desemprego, muitas empresas pararam suas atividades. Ainda o desafio em termos de crescimento econômico está a ser muito mais grande, tendo em conta as expectativas que estão muito negativas dos nossos empresários. Com os isolamentos decretados necessários para conter a propagação do vírus, praticamente todos os comércios e grande parte das empresas fecharam as portas. Essas ações tiveram efeitos indesejados sobre as diferentes variáveis. A nível das exportações, dados do comércio externo indicaram um crescimento de 17% em agosto de 2021, totalizando 379 mil contos, correspondente a um aumento de 55 mil contos relativamente ao mesmo período de 2020. Em setembro do ano passado, o aumento foi de 2,4%, período em que ocorreram aumentos nos preços em todas as categorias, sobretudo nos bens de consumo, que registraram um aumento de 1,2%. Já as importações baixaram 11,6% no primeiro trimestre do ano e registraram também a diminuição das reexportações em 40,4%, comparativamente ao mesmo período de 2020. E falando em inflação, no último trimestre de 2021, Cabo Verde registrou uma taxa de inflação do IPC em 0,5%. A previsão do BCV apontou para uma taxa de inflação média anual de 1,6% em dezembro, com expectativa de aumentar para 1,9% em 2022, face ao aumento dos preços dos produtos importados e da energia, que, de acordo com as previsões, terão um maior efeito este ano. O aumento dos preços dos alimentos, de energia em até 37%, do gás butano e de outros combustíveis acentuou ainda mais as dificuldades das famílias pobres em Cabo Verde. O aumento nos custos de vida registrado no ano passado leva a crer que Cabo Verde poderá ter um cenário inflacionário muito mais acentuado daquele que foi verificado em 2021. E as nossas famílias com redução no poder de compra, porque o salário não foi reajustado. Nós temos um salário mínimo que, infelizmente, não chega para satisfazer as necessidades elementares de uma família, digamos assim, com 2 filhos. Nós temos famílias que, em média, é maior do que esse número. E, obviamente, que a inflação prejudica diretamente e vai afetar mais as famílias. Entretanto, o governo prevê arrecadar mais de 17 mil milhões de escudos com IVA em 2022. Mais 27,7% face ao que tinha sido previsto em 2021, um crescimento impulsionado pelo aumento da taxa base, de 15% para 17%. A paralisação da economia atingiu em cheio o emprego em Cabo Verde em 2021, que vinha de um ano não muito favorável, ano em que se registrou uma perda de praticamente 20 mil postos de trabalho, elevando assim a taxa de desemprego para 14,5%.
e, consequentemente, elevando o número de pobres em Cabo Verde para 186 mil, sendo que 115 mil estão em situação de pobreza extrema. Entretanto, em 2021, as estimativas do governo eram de criar 6.021 postos de trabalho líquidos e baixar a taxa de desemprego de 14,5% para 14,2% neste ano. O subsídio do desemprego registrou gastos à volta de 2,7 milhões de contos, com medidas implementadas no âmbito da pandemia de Covid-19, de acordo com a presidente do INPS. Acrescentando que cerca de 80 a 90% do montante pago durante essa fase foi destinado à suspensão do contrato de trabalho layoff para garantir alguns empregos. Então, eu acredito que foi uma política bem pensada. Infelizmente, não é uma política que pode ser levada a longo prazo, né? Obviamente, a empresa e o governo terá que identificar mecanismos de substituição disso e, na verdade, é o crescimento econômico da economia. É o crescimento que vai gerar essas oportunidades, vai recuperar esses empregos. Entretanto, com a quebra nas receitas fiscais e a necessidade do aumento de apoios sociais e às empresas, o governo cabo-verdiano recorreu ao endividamento público para financiar o funcionamento do Estado através de empréstimos internacionais e pela emissão de títulos de tesouro no mercado interno. Neste âmbito, até o mês de julho de 2021, o estoque da dívida pública do país cresceu para mais de 269 mil milhões de escudos, passando a ter um peso de 153,6% do PIB. Basta vermos o gasto em termos de juros e reembolso da dívida tem aumentado de tamanho dentro do orçamento do Estado e provavelmente no futuro próximo vai ter que cortar em outros gastos essenciais para pagarmos os juros e a dívida, de amortizar a dívida. E a dívida pública contraída internamente no mesmo mês valia o equivalente a 47,3% do PIB, aumentando para mais de 82 mil milhões de escudos. Já a dívida externa valia 106,3%, equivalente a mais de 186 mil milhões de escudos. As contas públicas de Cabo Verde registraram um déficit superior a 9 mil milhões de escudos até julho, equivalente a 5,3%, e um déficit superior a mais de 13 mil milhões de escudos em setembro, equivalente a 7,4% do PIB. Este desempenho continuou sendo condicionado pelas consequências económicas da pandemia, com quebras nas receitas totais de quase 7,1% e o aumento de 4,5% nas despesas em termos homólogos face a 2020. Segundo a previsão anterior do governo, o déficit nas finanças públicas de Cabo Verde deveria ascender a 8,8% do PIB no ano passado. O turismo, por depender da mobilidade de pessoas, foi o setor que teve impacto direto da pandemia, por causa do lockdown, do distanciamento social, das políticas de restrições de viagens internacionais, visto também que a pandemia afetou grandemente os parceiros internacionais. Com o surgimento de novas variantes, isso teve implicação no fechamento de fronteiras e surgimento de mais restrições na mobilidade de pessoas. Apesar de algumas retomas suaves na ótica do economista, o setor que antes garantia 25% do PIB do país pode demorar a se recuperar a um patamar que gere crescimento econômico, tendo em conta o impacto verificado sobre o mesmo. Como sinal da recuperação, vários eventos foram promovidos, entre os quais a 64ª edição da reunião da Comissão Regional da Organização Mundial do Turismo em África, realizado em setembro. Evento que, de acordo com o executivo cabo-verdiano, visava apostar na inovação tecnológica como impulsionadora da recuperação do setor do turismo. E o primeiro-ministro considerou que o quadro econômico do país se alterou significativamente com o prolongamento da crise pandémica, afetando as projeções do crescimento econômico, do déficit orçamental e da dívida pública. Sendo assim, anunciou cortes de 2,7 milhões de contos nas despesas com gastos públicos, uma medida desaprovada pelo economista. Gastos com consultorias, gastos com assistência técnica estrangeira, gastos com coisas que vão diretamente para o estrangeiro, que é perdas de divisa. Isso, infelizmente, não tem impactos positivos no PIB. Entretanto, a proposta de orçamento no montante de cerca de 73 milhões de contos
prevê um crescimento econômico de 3,5% e 6%, uma inflação de entre 1,5% e 2%, com déficit público a atingir 6,1% e a dívida pública a situar nos 150%, isto é, 9%. Na visão do economista, Cabo Verde ainda está longe de restabelecer após a crise pandémica. Tudo indica que os problemas que o país enfrenta não são de curto prazo. Mas para terminar o ano de uma forma mais animadora, o Banco Mundial aprovou em 2021 um financiamento de 30 milhões de dólares para apoiar os esforços de Cabo Verde no fortalecimento de políticas para a recuperação sustentável no seguimento da crise da Covid-19. Foi assim as informações a nível econômico que destacaram em 2021. Cabo Verde enfrentou um elevado risco, sendo que a dívida pública atingiu 153,6% do PIB. E para complicar, o turismo, que representa uma boa fatia do PIB, também foi grandemente afetado. Vamos agora para o setor da cultura. Não é novidade que este setor foi um dos mais afetados desde o surgimento da pandemia da Covid-19. Entretanto, em 2021, o país, de forma tímida, começou a realizar algumas atividades. Atividades que marcaram uma retoma que não satisfez na totalidade os agentes culturais. Lembra da greve que realizaram a nível nacional? É verdade. Mas nem tudo foi desagrado. O arquipélago acolheu algumas festividades, feiras e entre outras atividades importantes para o setor. E quem nos conta tudo sobre quais foram os destaques no setor cultural em 2021 é a jornalista Idalina Ramos. No início do ano de 2021, apesar da pandemia da Covid-19, o país começou com algumas atividades no setor cultural, como, por exemplo, projetos para Cidade Velha, apesar dos parcos recursos. Por isso, vamos conversar um pouco mais com o próprio presidente do Instituto do Património Cultural para saber sobre estes projetos, dentre outros. Destacava ali que esses projetos de reabilitação de monumentos a nível nacional, cujo impacto se traduz sobretudo no momento de retoma do turismo, porque não se fala em ativos do território que está a contribuir grandemente para o desenvolvimento sustentável. No quadro do programa PRA, não tive essa possibilidade de inscrever 31 edifícios, dos quais 17 já estão devidamente finalizados e entregues. Na causa de Cidade Velha, não se fala de um sítio especial, património mundial, em que todo o trabalho que no estado a fazer, primeiro é com a comunidade e que tem um propósito claro, por um lado empodera a comunidade, mas por outro também continua a conserva que esses valores que levam a Cidade Velha a ser inscrito na lista Património Mundial. Mas também inaugura uma nova fase da gestão de circuito turístico da Cidade Velha. Isso faz com que também incrementa espaços a visitar na Cidade Velha, trazendo uma gestão mais dinâmica e mais inclusiva. Ainda sobre as atividades, o país celebrou a Semana da República, começando pelo dia 13 de janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia. Foram feitos debates, conferências, exposição fotográfica e um concerto musical no Dia dos Heróis Nacionais. Data também que foram realizadas várias atividades com colocação de coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral e marcha intitulada Cabral Unificador do Povo. Também janeiro foi marcado pela apresentação do documentário sobre Manuel de Novas, Coração de Poeta, realizado por Neu Lopes, que contou com depoimentos de nomes marcantes do folclore musical do arquipélago, poetas, museólogos e companheiros de lidas musicais de Manuel de Novas. Entretanto, o primeiro mês do ano ficou marcado pela grande manifestação dos agentes culturais, afirmando que a cultura estava de luto e pedindo mais atenção à classe. Não vem para a rua exatamente para reivindicar essencialmente nos direito a trabalhar. Porque se nos têm ouvido, não estaríamos cá de certeza. Na ocasião, o governo mostrou que estava aberto a melhorar o programa voltado para a classe dentro do quadro específico da pandemia. Depois destas situações,
O ministro da Cultura e Indústrias Criativas reconheceu que o setor cultural em Cabo Verde não tem o mesmo ritmo que tinha antes do surgimento da Covid-19, mas frisou que o mesmo não está de luto e nem confinado. Cultura que se tem confinado basta hoje cartazes nas redes sociais de bares, restaurantes, pequenos concertos que acontecem um pouco para todo o país. A Sociedade Cabo-Verdiana da Música também não ficou parada e realizou em 2021 muitas ações a nível nacional através do fomento da defesa dos direitos dos autores. Concretamente, no mês de março, por unanimidade e na presença de dezenas de batucadeiras, os deputados da Nação aprovaram 31 de julho como Dia Nacional do Batuco. Ainda no mês de março, o país comemorou o mês de teatro com várias atividades artísticas. Outro projeto que mereceu a atenção da Ilha Maior foi o Museu Vai à Escola, em forma de exposição intitulada Cabo Verde, da descoberta aos dias de um olhar através dos objetos. No que se refere à área cinematográfica, a Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde teve um novo presidente, onde Júlio Silvão foi eleito para dirigir a associação. Ainda nesta área, depois de 2 dias de debate, o Parlamento aprovou por unanimidade a primeira lei do cinema e audiovisual de Cabo Verde, que tem por objetivo estabelecer os princípios e critérios de ação do Estado na dinamização, proteção e incentivo à produção, distribuição, exibição e divulgação da arte do cinema e da atividade cinematográfica e audiovisual nacional, realizada ou produzida no território nacional. O mês de agosto também marcou o país com atividades culturais, como a 9ª edição do Cavala Fresco Festival na Ilha de São Vicente, que teve o objetivo de contribuir para o aumento de rendimentos de sectores afetados pela pandemia. Ainda na Ilha de Montecara aconteceu a 37ª edição do Festival da Baía das Gatas, de forma online, com participação de vários artistas. Aconteceram ainda na Ilha de Santiago exposições de trabalhos de diferentes artistas ligados à fotografia, pinturas e também exposição de produtos artesanais, como a Feira Criativa de Verão, realizada pela Associação dos Artesãos da Praia, como forma de homenagear os emigrantes em férias. A cultura cabo-verdiana ficou também marcada pela estreia da peça teatral Chiquinho, da obra do autor Baltazar Lopes. A criação teatral foi fiel à poesia desta romance e conta a história do protagonista a partir da sua infância, a sua juventude em São Vicente e o seu regresso à ilha de São Nicolau, até o momento da sua partida para a América. A alma da obra está patente na dramaturgia. Sobre o cinema, a organização do Jarfogo Cinefest proporcionou aos foguenses uma edição do Festival Internacional de Cinema. Foi uma forma que a organização encontrou para promover a Ilha do Fogo como sendo parte da Reserva Mundial da Biosfera e exibições de filmes, realização de workshops, masterclasses sobre a importância da história e da cultura da África lusófona. Já a cidade capital recebeu no mês de outubro a 5ª edição do Festival Internacional de Teatro do Atlântico, quanto a São Vicente recebeu o Encontro Internacional sobre Educação Artística, evento que centrou nas práticas e epistemologias do ensino artístico na CPLP. Uma outra boa notícia na área da literatura foi a atribuição do Prémio Guerra Junqueiro Lusofonia 2021 à escritora cabo-verdiana Vera Duarte, um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no domínio das letras e pelo ativismo literário e cultural. E no âmbito das atividades comemorativas do Dia Nacional da Cultura, Abrão Vicente disse que a cultura, quando enraizada nos programas sociais, traz benefícios a todos e que, através da cultura, os jovens se unem e empoderam as suas comunidades. O ministro da Cultura defendeu ainda o maior envolvimento da academia na reflexão e aprofundamento da centralidade do setor cultural no desenvolvimento da Cabo Verde durante a abertura do Colóquio Internacional sobre Cultura e Desenvolvimento Sustentável. De referir ainda que Abrão Vicente participou da Conferência Geral da Unesco. No mês de novembro, a Ilha de Montecara recebeu a 27ª edição da Mindelact, com cerca de 200 artistas e 14 países diferentes. Segundo o presidente da associação, João Branco, o evento contou com cerca de 30 espetáculos, num total de 40 apresentações,
e dedicado à memória da ativista cultural Samira Pereira, que foi uma colaboradora assídua do festival durante anos. Ainda sobre as perdas na cultura, o país ficou mais pobre com a morte do também ativista cultural São Vicentino Hernani Moreira aos 60 anos. Era tido como um dos dinamizadores da cultura e uma referência da moda em São Vicente. O setor também ficou marcado pela perda de nomes importantes da cultura cabo-verdiana. Pois é, Adalberto. Lamentavelmente foi o caso da morte da cantora Dulce Matias e do escritor Cursino Tolentino, uma perda para a cultura cabo-verdiana. Mudando agora para o setor do desporto, que foi também fortemente afetado pela pandemia da Covid-19, o que levou à suspensão das provas oficiais em todas as ilhas. Mas também tiveram coisas boas, e uma delas foi a participação de Cabo Verde nas Olimpíadas 2020, realizada em 2021 no Japão, e sua consequente subida no ranking das confederações desportivas. Adalberto, conta-nos quais foram mais as conquistas de Cabo Verde no ano passado. Bem, os destaques vão para a conquista do título mundial dos 400 e 110 metros com barreiras do atleta paralímpico Gracilino Barbosa, a conquista da medalha de prata por Sandrine Belete e a medalha de bronze por Jamila Dias no Campeonato Africano de Judo. E também teve a conquista de 3 medalhas de bronze no Campeonato Africano de Natação pela nadadora Jaila Pina e a qualificação da seleção de futebol para o CAN 2021. Foram essas as maiores proezas do desporto cabo-verdiano em 2021. Como aqui você é o foco, vamos começar a retrospectiva do desporto na ótica do pugilista cabo-verdiano David Pina, que participou nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que foi realizado em 2021, e também na perspectiva do atleta paralímpico internacional cabo-verdiano Gracilino Barbosa, que conquistou em 2021 2 medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de Atletismo que decorreu na Polónia. Olá pessoal, meu nome é David Pina, atleta olímpico de boxe. No 2021, eu consegui participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nunca sei vencedor, mas consegui ganhar experiência para crescimento. Depois lá, venho para Lisboa, onde está a fazer estágio de treino na Privilege Boxing Club. E com esse já ganho 3 torneios internacionais, 2 WBC e 1 de Marvila. E planos que tenho para o futuro é aumentar o crescimento, treino coisa e tenta qualificar para Jogos Olímpicos de Paris 24. Problemas que não tem dificuldades é ainda tem verba para não participar na torneio internacional. Mas para isso não se trata para nós estar melhor. Olá pessoal, meu nome é Gracilino, sou viciado em atletismo. Faço os 400 metros, faço 400 metros barreiras e muitas vezes faço as outras provas também. Este ano foi um ano diferente, foi um ano que houve menos prova, houve mais restrições de competições, em que não consigo também a nível pessoal estar presente em muitas das competições internacionais, mas espero que o ano que vem seja diferente. Tive nos campeonatos do mundo na Polónia, em que consegui medalhas para o nosso país, para Cabo Verde. Um dos meus objetivos foi cumprido, mas tinha muito mais objetivo que não consegui dar, mas encaro de uma forma positiva os outros anos que vêm e acabo por sempre querer e tenho a esperança que as coisas vão correr melhor. Despeço-me desejando votos de bom trabalho à TV Record de Cabo Verde, que continuam a enaltecer o nome do nosso país através da comunicação, desejando à família cabo-verdiana que reside no país e também que reside no estrangeiro, que continuam a observar, a honrar a família, continuam
continuem a estar com a energia e com a esperança de que tudo vai correr bem. Iniciaremos precisamente com Gracelino Barbosa, que se sagrou campeão do mundo na Polónia. O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano conquistou 2 medalhas de ouro, uma nos 400 e outra nos 110 metros com barreiras, no Campeonato do Mundo de Atletismo e os correspondentes títulos mundiais de paratletismo que decorreu na Polónia. Barbosa, que viajou sozinho para a Polónia e que havia manifestado o seu descontentamento a ponto de afirmar que bastava de se humilhar junto do governo para poder representar Cabo Verde ao mais alto nível, voltou a colocar a bandeira de Cabo Verde no topo mundial. Mudando de modalidade, no Campeonato Africano de Judo, Sandrine Belete conquistou a medalha de prata na maior competição africana da categoria em sénior. Imparável, a atleta de Cabo Verde venceu todas as lutas da sua série, menos 63 quilos, até a final contra a atleta de topo mundial do Marrocos, Sara Arashi. O 42º Campeonato Africano de Judo, que decorreu em Dakar, ficou ainda marcado pela conquista da medalha de bronze pela atleta de Cabo Verde, Jamila Silva. Fez assim um inédito na história do judo nacional, com 2 medalhas arrecadadas na prova continental. Nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, realizado em 2021, Cabo Verde participou com 6 atletas. Esta que foi a maior delegação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos, denominado como Team Cabo Verde. A estreia de Cabo Verde foi marcada pela nadadora cabo-verdiana Jaila Pina, que alcançou a 3ª posição nos 100 metros bruços, mas não conseguiu passar de fase. Ainda na natação, Troy Pina alcançou a 2ª posição nos 50 metros livres, mas não conseguiu passar de fase. No judo, Sandrine Belete, na categoria menos 103 quilos, venceu na sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio o seu primeiro combate por ippon contra a atleta do Uzbequistão. Na segunda fase, a atleta cabo-verdiana foi imobilizada por um ippon, sendo assim, Sandrine Belete deu adeus à disputa por medalhas. No atletismo, o atleta cabo-verdiano Jordan Andrade bateu o recorde pessoal da temporada, mas insuficiente para chegar à próxima fase, na categoria dos 400 metros barreiras, onde ficou no 7º lugar. No boxe, o pugilista cabo-verdiano David Pina, na categoria 48 a 52 kg, perdeu com o uzbek Zoirov na sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. David Pina perdeu os 3 rounds por diferença mínima perante o campeão olímpico e do mundo. Na ginástica, Márcia Lopes classificou-se na última posição na modalidade de ginástica rítmica, ficando assim eliminada dos Jogos Olímpicos de Tóquio, terminando assim a participação de Cabo Verde no 32º Jogos da Era Moderna. Já nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, o atleta cabo-verdiano Marilson Semedo atingiu a sua melhor marca pessoal nacional em lançamento de dardo. Lançou 33,07 metros na prova de dardo F57 e terminou a prova entre os 10 melhores lançadores. A velocista paralímpica cabo-verdiana Keula Semedo e o seu guia António Veiga conseguiram igualar a melhor marca da temporada na prova 100 metros rasos, categoria T11, com a marca de 15,53 segundos, porém insuficiente para passarem a segunda fase. Cabo Verde encerrou a sua participação nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 com a velocista Keula Semedo, que correu os 200 metros rasos, categoria T11, em 33,04 segundos, tempo insuficiente para passar à fase seguinte, ficando na 4ª posição na série dos 200 metros. Falando agora do Mundial de Handebol 2021,
onde a Seleção Nacional de Handebol foi afetada por um surto da Covid-19 e teve que abandonar a 27ª edição do Mundial de Handebol em Sénior masculino que decorreu no Egito. Cabo Verde chegou a estrear-se na prova frente à sua congênere da Hungria com uma derrota, mas teve de faltar o segundo jogo que seria disputado frente à Alemanha e depois confirmou a sua desistência do Mundial de Handebol 2021. Ainda no handebol, a seleção cabo-verdiana de handebol sénior feminina participou pela primeira vez numa fase final do Campeonato Africano das Nações. A participação de Cabo Verde no CAN 2021 ficou marcada pela conquista do combinado crioulo da Taça Presidente, prova secundária desta competição continental. Alterando de modalidade, a seleção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina falhou o acesso ao pódio do Afrobasket 2021 que aconteceu em Kigali, no Ruanda, ao perder com o Senegal por 86-73 no jogo da disputa do terceiro lugar. Sendo assim, Cabo Verde ficou na 4ª posição, tendo nesta caminhada conseguido a façanha de vencer pela primeira vez na história a seleção de Angola. O basquetebolista cabo-verdiano Edi Tavares foi o melhor e mais eficiente do Afrobasket 2021, tendo também integrado o 5 ideal. Em outras competições, Cabo Verde terminou o 14º Campeonato Africano de Natação, que foi realizado em Accra, no Ghana, na 6ª posição do ranking global sénior e 10ª posição global júnior, com Jaila de Pina a arrecadar 3 medalhas de bronze, 2 nos 50 metros bruços, júnior e sénior, e uma nos 200 metros estilo sénior feminino. No boxe, o pugilista cabo-verdiano David Pina conquistou o primeiro lugar no Open Box de Marvila, Portugal, prémio na categoria mosca de até 52 quilos. Ainda na mesma modalidade, a pugilista internacional cabo-verdiana Nancy Moreira conquistou a medalha de bronze no torneio internacional de boxe que se realizou em Istambul, na Turquia. No futebol, Cabo Verde qualificou-se para o CAN 2021, que vai ser disputada de 9 de janeiro a 6 de fevereiro deste ano nos Camarões. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo, disse que Cabo Verde vai ao Campeonato Africano das Nações de 2021 com muita ambição. Cabo Verde, que vai participar pela 3ª vez no Campeonato das Nações Africanas, ficou colocada no Grupo A e vai fazer a sua estreia na prova no dia 9 de janeiro com a Etiópia, no dia 13 defronta o Burkina Faso e termina a fase de grupos a 17 de janeiro com os Camarões, a seleção anfitriã. Ainda no futebol, Mário Semedo foi reeleito presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, com 15 votos expressos, e prometeu criar pelouros de futsal e futebol de praia para a implementação dessas modalidades o mais urgente possível. Falando agora de ciclismo, a nível nacional, o ciclista de São Nicolau, Vadi Fonseca, venceu o Campeonato de Ciclismo de Cabo Verde 2021, realizado na cidade da Praia, fruto do somatório de 2 etapas, contra-relógio e prova de estrada. No xadrez, Mariano Ortega venceu David Mirula e arrecadou o título de campeão nacional individual absoluto de xadrez. O bicampeão terminou a prova, que teve como palco a cidade do Mindelo, vencendo todos os jogos e com os 9 pontos possíveis. Depois de quase 2 anos de paragem devido à pandemia da Covid-19, o futebol oficial regressou paulatinamente em todas as regiões desportivas do país. Aqui em Santiago Sul, o estado da várzea, que se encontrava inoperante, passou a contar com um novo relevado sintético para receber os jogos do campeonato.
Recorde-se que foram várias as tentativas para a retoma das provas oficiais internas, sobretudo a nível futebolístico. O aumento de casos testados positivos à Covid-19 nos clubes fez com que as provas oficiais fossem novamente suspensas em todas as ilhas, com a maioria dos campeonatos regionais 2020 e 2021 suspensos na fase decisiva. O ano transato foi também marcado pela visita do antigo internacional camerunês Samuel Eto'o a Cabo Verde, a convite da Federação Cabo-Verdiana de Futebol na qualidade de embaixador da Confederação Africana de Futebol e da FIFA. O ex-futebolista internacional camerunês Samuel Eto'o disse na cidade da Praia que Cabo Verde é modelo para os países de África e é um país que deve trabalhar para o desenvolvimento do futebol. Teve também um aspecto importante. Cabo Verde apresentou nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 com a maior comitiva de sempre, com 6 atletas em 5 modalidades. Embora Cabo Verde não conseguiu conquistar medalhas, a sua participação serviu para aumentar a sua experiência nas competições internacionais. Vamos agora fazer um pequeno intervalo. Até já!